essa armadura que, segundo ele, é essencial para que nós permaneçamos firmes da fé, firmes na fé. Eu quero ressaltar aqui que essa armadura, ela não é opcional. Se você é cristão, se você crê em Jesus, se você serve a Deus, né, independente da sua igreja, da sua denominação, essa armadura não é opcional para você. Ela é uma necessidade para todo aquele que deseja resistir aos ataques do inimigo e viver uma vida de santidade. E essa armadura não é assim, hoje eu vou colocar a armadura, amanhã eu tiro ela. Não. Ela tem que fazer parte da sua vida. Então nós vamos aqui, hoje, né, pela permissão do Espírito Santo, examinar cada peça dessa armadura e entender como que nós podemos aplicar na nossa vida diária esses princípios aqui. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Boa noite, Juana, Márcia Cruz, Antônio Marcos de Oliveira, que é membro do canal, Lindomar, Valéria, Silmara, Lourdes Braga, Cícera, Roberta Santos, irmã Marilis está aqui, está sempre aqui com a gente, Lúcia Moreira, deixa eu ver aqui no Instagram, porque aqui, quando eu cliquei, interrompeu aqui. Marcos Costa, Valquíria, Rosaura, quem mais está entrando aqui no Instagram? Margarida Figueira, Arali Cristina, Sérgio, boa noite a todos. Que Deus abençoe sua vida. Boa noite, Maicon, Raimundo, Adriana Silvestre, Caetana Pimentel, Viviane Silva, que é membro do canal. Deus te abençoe. Vamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui com essa tal de armadura. A primeira peça da armadura que Paulo menciona está no verso 14, na parte A. Ele diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira peça da armadura era o cinto da verdade, ou o cinturão da verdade. Esse cinto, ele era fundamental para o soldado romano. Lembrando aqui, irmãos, que dentro daquela realidade que Paulo vivia, ele tinha contato com soldados romanos. E essa armadura, ela é baseada nos apetrechos, né, que faziam parte da indumentária romana, dos soldados romanos. Então o primeiro deles era o cinturão, que Paulo chama o cinturão da verdade. O cinto era fundamental para o soldado romano, porque ele mantinha a sua armadura ajustada. E ele dava para o soldado mobilidade durante a batalha. Não adiantaria nada vestir uma armadura e ficar todo travado. Lembra quando Davi vestiu a armadura de Saul? E Davi não conseguia ter a mobilidade que ele precisava para enfrentar o gigante? Davi então tira aquela armadura e pega as suas armas, que eram uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Mas aqui, o cinturão da verdade, ele mantinha ajustada a armadura e dava mobilidade ao soldado. No sentido espiritual, a verdade é o fundamento que mantém o nosso caráter e a nossa conduta alinhados com Deus. Deus é um Deus de verdade. Deus não é um Deus de mentiras. Deus preza pela verdade. Jesus falou em João capítulo 8, verso 32 o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Que verdade é essa, pastor? A verdade é Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade mencionada aqui pelo apóstolo Paulo não se limita a uma doutrina correta, mas inclui sinceridade e integridade de vida. Satanás é o pai da mentira. Isso está em João capítulo 8, verso 44. E sem essa verdade, nós ficamos vulneráveis à mentira do diabo, aos enganos do diabo. Então, para encerrar esse primeiro tópico aqui, como que nós aplicamos isso na nossa vida? Como que tomamos posse desse cinto da verdade? Sendo pessoas íntegras e enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Porque aí nós não vamos cair nas armadilhas do inimigo. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém aqui nos comentários. Segunda peça da armadura, a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte B. Vestidos com a couraça da justiça. A couraça era aquela peça que o soldado colocava no seu tronco, no seu tórax. Ela protegia os órgãos vitais do soldado, principalmente o coração. No sentido espiritual, ela representa a justiça de Cristo, que nos protege contra as acusações do diabo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, tá? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão escreveu assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando dos nossos sentimentos. Então, a couraça da justiça, ela é a própria justiça de Deus nos envolvendo, nos protegendo, guardando a nossa mente, o nosso coração, contra as acusações do inimigo. Quando, muitas vezes, quando Deus nos pede para fazer algo, imediatamente, no nosso pensamento, vem a ideia assim: mas eu não estou preparado, eu sou tão pecador, eu pequei hoje mesmo, eu falei uma mentira hoje, eu falei um palavrão, eu desejei uma pessoa que não era o meu cônjuge. A couraça da justiça nos protege das acusações do inimigo, porque em Cristo nós fomos justificados. Amém? Então você realmente não é digno, nem eu sou digno, mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos justificou. Nós estamos guardados com a couraça da justiça. Como que eu aplico isso na minha vida? Viva de acordo com a justiça de Deus, rejeitando o pecado e mantendo o seu coração puro diante dele. E se eu pecar? Se por acaso você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos justificar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse pela fé, em nome de Jesus. Terceira peça da armadura mencionada pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos usavam sandálias reforçadas, com cravos na sola. Esses cravos, eles garantiam firmeza e estabilidade durante a batalha. Espiritualmente falando, porque aqui nós sempre temos que levar para o sentido espiritual, não é? Porque senão daqui a pouco tem crente saindo aí vestido com uma armadura, né? Mas não é isso. Essa é uma passagem que nós temos que olhar e entender o sentido espiritual dela. E espiritualmente falando, estar calçado com o evangelho da paz significa estar preparado para proclamar as boas novas de Cristo. Você precisa estar preparado para defender a sua fé. Se as pessoas te perguntarem, mas por que você acredita nesse Jesus? O que significa isso? O que é o evangelho? Alguns versículos você tem que guardar, irmão, irmã. Alguns versículos, eles já têm que fazer parte da nossa vida. João capítulo 3, verso 16 é um versículo assim, universal, que resume a essência do evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo menos isso você tem que lembrar. No mínimo isso. Mas a Bíblia está repleta de passagens, de mensagens, de versículos que sustentam a nossa caminhada, a nossa fé. Esteja preparado com o evangelho da paz. Isaías 52, versículo 7, né, em concordância com Romanos capítulo 10, verso 15, diz assim: quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas. E Paulo repetiu essa mesma expressão em Romanos 10, verso 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. O evangelho da paz nos dá firmeza para não sermos abalados pelas tribulações. Quando você carrega em si o evangelho da paz, você consegue caminhar. Por mais difícil que seja o terreno por onde você está andando, o Senhor te capacita. Você não será abalado pelas tribulações, pelas tempestades da vida. Espalhe o evangelho da paz e ande com segurança, com a certeza de que o Senhor está contigo. Você crê nessa palavra? Então diga amém, eu creio. Eu recebo pela fé essa verdade, em nome de Jesus. A quarta peça do evangelho, melhor, a quarta peça da armadura, do evangelho não, da armadura, que Paulo nos mostra aqui. Obrigado a você que já deu o seu like. Nós já somos agora mais de 400 pessoas, éramos 200, lembra? Agora somos mais de 400 pessoas aqui ao vivo assistindo. E isso é porque você deu o like aí no vídeo. Então você que chegou depois, aproveita, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. A
A quarta peça da armadura de Deus é o escudo da fé. Efésios capítulo 6, verso 16. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os escudos usados pelos soldados romanos eram enormes, eles eram grandes e cobriam o corpo todo. A fé nos protege contra as dúvidas e contra os ataques do diabo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Guarde isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho uma fé muito pequena. Jesus disse que se nós tivéssemos uma pequena fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte, saia dali e vá para lá. E ele teria que sair. Então, o que está em questão aqui não é o tamanho da sua fé, mas em quem você deposita a sua fé. Você pode ter uma fé pequena, mas ela está depositada em um Deus grande. Amém? Receba isso no seu coração. Os dardos inflamados, né, que o apóstolo Paulo cita aqui, representam as tentações, os pensamentos de derrota, de medo, de dúvida, as acusações do inimigo. O escudo da fé nos protege de tudo isso. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, o apóstolo João escreveu assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, alimente a sua fé, fortaleça a sua fé diariamente. Se encha das promessas de Deus. Por isso que eu posto mensagens aqui todos os dias, irmãos, porque eu sei que a nossa fé precisa ser alimentada. A minha fé precisa ser alimentada. Todos os dias eu alimento a minha fé com uma porção da palavra de Deus. Você precisa fazer isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, cultive esse hábito de se alimentar da palavra, porque você estará fortalecendo a sua fé. Amém?